Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Prezados irmãos e irmãs, celebrando esse grande mês dedicado às vocações, hoje de modo especial, celebrando o Dia do Pai, a Igreja nos convida, nos conclama também a nos alegrarmos e a refletir sobre a vocação a que eles são chamados ao matrimônio, a formar uma grande família alicerçada no exemplo, modelo de vida que é a Sagrada Família Jesus, Maria e José. Portanto, celebramos também, lembramos assim a todos os nossos pais, aqueles que realmente contribuíram para que a gente pudesse chegar até aqui com a graça de Deus. Sempre é necessário lembrar que a vida cristã é para ser vivida na história. Qualquer possibilidade de se pensar a vida cristã fora da história recai em processo de alienação. Deus age na história do seu povo. Basta nos lembrar da experiência do Êxodo para reconhecermos que ele age libertadoramente na história dos escravos no Egito. Se olharmos para Jesus, chegaremos à mesma conclusão. Isso é a encarnação do Verbo, deve ser compreendida como Deus em Jesus Cristo, assumindo, portanto, a história humana como se fosse a sua própria história. Assim é justamente na história humana como se fosse a concretização da vida em toda a complexidade dela, que se manifesta a presença de Deus como objetivo de salvar seu povo, seja pela experiência do profeta Elias, do apóstolo Paulo ou de nosso Senhor Jesus Cristo. Não era vida fácil ser profeta no Antigo Testamento. Muitas vezes a impressão que as pessoas têm de um profeta é de que seria super-homem, super protegido por Deus, seria pessoas valentes, corajosas e destemidas, porém não é bem assim. Surpreende-me a cada dia ler profetas. Em cada leitura, em vez de temas ligados a conceitos, definições ou questões externas, encontro os profetas ao redor dos órfãos e das viúvas, condenando a corrupção dos juízes e vendo o povo mendigar por um pedaço de pão nos mercados. A eles é algo que nos fala ou que seja sua sensibilidade à maldade. A injustiça não era para eles um episódio fortuito, mas um golpe mortal da experiência. O profeta Elias, por exemplo, em nossa passagem, está em plena fuga. O medo tomou conta de sua vida porque ele foi jurado de morte pela rainha Jezabel. Depois de muito caminhar e já cansado, desmotivado e desanimado com a sua própria vida e vocação, ele chega a um forte momento de estresse, deseja a própria morte. Porém, logo adormece de tão cansado. O sono do profeta foi interrompido por um anjo que havia trazido alimento para ele. Elias desperta, alimenta e se volta a dormir. E novamente o anjo volta a acordá-lo, orientando-o de levantar e comer, porque ainda teria muito a caminhar. Ele caminha em direção ao deserto, um caminho que o leva de volta às origens do povo, ao deserto e ao Monte Horebe, onde o povo experimentou a companhia de um Deus que escuta e liberta. Elias se levantou e, sustentado pelo alimento oferecido pelo anjo, foi ao encontro do Deus da libertação. No Salmo de hoje nós podemos ver
encontramos uma oração pessoal de ação de graças. O nome de Deus é engrandecido enquanto o salmista reconhece a sua pequenez. Afinal, como seria possível permanecer o infinito diante do infinito, o pecador diante de todo santo? Mas ainda que a reconheça como pequeno, o salmista demonstra toda a sua disposição de realizar o projeto de justiça de Deus. Nesse sentido, ele tem profunda consciência de que Deus se encontra ao seu lado, protegendo-o. O anjo do Senhor vem acampar ao redor do que o teme e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele seu refúgio. Na segunda leitura da carta de Paulo, apresenta uma proposta de comportamento cristãos. Parece muito interessante que todos os comportamentos requeridos estejam ligados aos comportamentos das relações interindividuais. Não se trata de comportamento ou de ações relacionados diretamente à perspectiva religiosa, orar mais, jejuar mais, frequentar com mais assiduidade as reuniões da comunidade, etc. Os comportamentos que devem ser definitivamente afastados são aqueles que prejudicam a construção de relacionamentos sadios e leva o corpo de Cristo a se tornar enfermo. Amargura, ira, cólera, gritaria, difamação e maldade são verdadeiras toxinas espalhadas pelos relacionamentos que se encontram fora do padrão da vida de Jesus. O que se espera é que as relações sejam marcadas pela bondade e pela misericórdia. E para o apóstolo Paulo, o exemplo mais completo a ser imitado é o de Jesus Cristo. A expressão caminhe no amor sublinha o fato de que o cristianismo ficou conhecido como caminho, e nesse sentido caminhar deveria ser compreendido como um modo de expressar a conduta moral cristã. Nesse caminho, a palavra de ordem é o amor, que deveria levar os cristãos a entregarem solidariamente uns aos outros, como Jesus mesmo se entregou a Deus pelos cristãos. Caminha-se no amor e, portanto, relacionar-se com o processo de caminhar, ou caminha-se ininterruptamente pelas trilhas desse mundo, sempre com o objetivo de se alcançar a plenitude do reino de Deus. No entanto, é preciso salientar que é justamente quando se caminha que se espalha as sementes desse reino tão aguardado, tão esperado. Os judeus murmuram porque não conseguem compreender as palavras de Jesus. A fala de compreensão não era questão de algum problema cognitivo. O problema fundamental era que a visão deles era limitada. Isso porque refletia suas vidas e julgavam a vida dos outros a partir de fronteiras bem demarcadas e que não poderiam ser rompidas. Apenas a visão de mundo deles era a verdadeira, e que não se encaixasse era subitamente declarado como impuro, pecador e empurrado para as periferias, tanto sociais como existenciais. Quando Jesus se apresenta e propõe uma nova maneira de se relacionar com Deus e com as pessoas, o modelo definitivo pelo que murmuravam
começa a naufragar. Olham para Jesus e o máximo que consegue enxergar é a sua condição humana e sua vida circunscrita à casa de seu pai e de sua mãe. Por isso a expressão de Jesus: eu sou o pão que desceu do céu. Cria um real incômodo em cada um deles, porque não são discípulos de Jesus e o conhece apenas como parcialmente. Até consegue identificar algumas características de sua vida, mas permanece na parcialidade daqueles que assumem o projeto integral de Jesus. E por conhecer de Jesus apenas parcialmente, eles continuam questionando o seu projeto de vida. É preciso que Jesus interrompa o mantra da desconfiança dos judeus com uma forte palavra. Não murmureis entre vós. A seguir dá uma verdadeira aula de catequese, colocando-se como o ponto fundamental para que todas as pessoas tenham vida. Em sua autoapresentação, reafirma que é o pão da vida, mas a afirmação dele está em forte contraste com a experiência do maná acontecido séculos antes. Os antepassados deles comeram maná no deserto e certamente foram saciados, mas morreram. Já o pão que desceu do céu, diferentemente, traz em si a dimensão daquele que vive para sempre. E acrescenta Jesus: o pão que ele dá é sua própria carne, para que o mundo tenha vida. Jesus tem vida em si mesmo. Trata-se de entrega de doação total, uma solidariedade que atinge um sentido profundo. O compromisso de Jesus é concreto e é um compromisso com pessoas concretas. A oferta de sua carne é a oferta da sua vida. Jesus se doa integralmente para que a vida seja plena e de abundância para todos. Na doação de Jesus encontra-se o firme fundamento para a construção de relações interpessoais saudáveis na comunidade. Ele vive o dom da vida por excelência. E da mesma forma, aqueles que se decidirem pelo discipulado receberão o dom de viver para sempre. No entanto, não se deve compreender. Viverá para sempre como um prolongamento da vida material ou até mesmo um descanso eterno. Trata-se, sem dúvida, de uma vida nova que ainda, quando se decide seguir pessoalmente a Jesus e como discípulo, passa a viver como ele viveu, assumindo sua história e certamente doando-se como ele mesmo se doou. Ele é o pão vivo, porque dá a sua própria vida, enfatizando o caráter material e histórico dessa vida. Desse modo, Jesus não é compreendido aqui como um teórico ou um pensador. Ele não está defendendo uma ideia ou conceito, mas está colocando em jogo e em risco sua própria vida para ser o dom de Deus. E, portanto, atualizando a nossa palavra hoje, Elias era profeta de Deus e tinha consciência de sua missão, de sua vocação. Toda a vida não pensava que sua vocação teria problemas que o colocasse em risco de morte. Em fuga dos seus inimigos, ele se encontra com a renovação de Deus. Se em um primeiro momento ele estava tomado pelo medo e pelo pânico, a partir do momento em que se encontra
com Deus encontra também a superação do medo e a motivação para continuar sua missão. A missão do profeta se faz caminhando no dia a dia, na luta, na convivência, no estar junto, no penetrar diante dos desafios, das crises, das situações desastrosas do povo. De forma que, mesmo que a complexidade da vida proporcione situações que produzam medo, Deus dá um jeito de nos alcançar a fim de que sejamos renovados. Deus tinha um compromisso concreto com Elias, assim como Jesus tem um compromisso concreto com as pessoas ao seu redor. Com cada um de nós que somos também chamados a viver a nossa vocação, como discípulos, como missionários, a semear a palavra de Deus no coração das pessoas. Por isso, ele vive o dom da vida por excelência e dessa forma pode voluntariamente se doar como sendo o pão da vida. A negligência para com o que é genuinamente humano é o principal motivo pelo qual tantas pessoas na sociedade se sentem mais vitimadas dos benefícios dos avanços do progresso científico, tecnológico e econômico. Talvez seja necessário perceber que a deterioração da percepção do outro produz consequente e inevitavelmente uma negação ontológica que desemboca na violência. Essa negação urge quando achamos que o outro está sobre o nosso poder. Ora, toda negação, ainda que parcial, é desumana. Nega a independência do outro, torna-o o dependente de mim. Portanto, coloquemos, prezados irmãos e irmãs, nessa celebração do 19º domingo do tempo comum, coloquemos as nossas orações na intenção dos nossos pais, que hoje a sociedade celebra, a igreja também celebra, que é uma vocação também sublime e especial daqueles que foram chamados a procriar, da vida, né? E aí a aumentar a sociedade com seu trabalho, com sua vida, com sua dedicação, formando um novo lar, uma nova família fundamentada sobre o alicerce da grande e sagrada família de Jesus, Maria e José. Peçamos a bênção, a proteção e a iluminação de Deus para todos esses nossos irmãos. E aí celebrando essa grande semana da família, para que toda a igreja, a sociedade, as comunidades, o povo de Deus possa realmente refletir sobre a missão, o papel, a identidade e a participação da família hoje na nossa sociedade. E peçamos o Senhor da Messe que possa suscitar e que possa realmente fazer surgir mais novas vocações sacerdotais, religiosas, vocações leigas, que possa poder contribuir para o crescimento da nossa sociedade, implantando o amor, fermentando cada vez mais a fé e a motivação, para que todos possam ter consciência da sua vida, do seu papel, da sua missão, de estar sempre direcionados e apontados, focando a sua vida somente para Deus. Que Deus abençoe e um bom domingo para todos, uma ótima semana de paz e de felicidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.